Vamos imaginar uma coisa. A gente acha um pedacinho de papel, sabe? Parece que foi arrancado de um documento maior, e nele só tem uma linha de texto. O que será que dá para aprender com isso? E mais importante, o que não dá? É exatamente essa análise que a gente vai fazer hoje. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa investigação. Uma frase pode até ter um fato ali dentro, mas será que ela conta a verdade inteira? Ou será que ela acaba escondendo mais do que revela? Então, para começar, vamos tratar essa nossa única fonte de informação como se fosse uma pista, sabe? Uma única peça de evidência num quebra-cabeça gigante. E aqui está ela. Essa é a nossa evidência. É tudo que a gente tem para trabalhar. Texto colado 1. Charlotte Brontë, autora de Jane Eyre. Nada mais, nada menos. Ok, vamos mergulhar nisso. O que exatamente essa frase nos diz? Vamos quebrar ela em pedacinhos para entender o que é fato e o que é, bom, todo o resto que está faltando. Agora a gente vai fazer uma espécie de autópsia dessa frase. Vamos dissecar cada palavra para extrair até a última gota de informação concreta que ela pode nos oferecer. Primeiro, a gente tem essas duas palavras aí, texto colado. Literalmente, isso sugere que esse trecho foi copiado e colado de algum outro lugar. Mas de onde? E por quê? Já começamos com um belo mistério sobre a própria origem da nossa informação. Depois vem o número 1. O que será que isso quer dizer? Que é o primeiro item de uma lista? O ponto mais importante? O capítulo 1 de um livro? É uma pista que, na verdade, levanta bem mais perguntas do que respostas. Aqui a gente tem o nosso sujeito, Charlotte Brontë. É um nome próprio. Isso é concreto. A gente sabe que a informação é sobre uma pessoa ou uma entidade com esse nome. É o nosso ponto de partida. E a informação que está entre parênteses nos dá uma relação. Essa pessoa, a Charlotte Brontë, é autora de uma obra chamada Jane Eyre. Essa é a conexão principal, sabe? É o núcleo da informação que a frase estabelece. Então, o que é um fato? É algo que se prova ser verdade. Com base só no nosso texto, o único fato que a gente tem é a ligação entre o nome Charlotte Brontë e o título Jane Eyre. E ponto final. Agora, vamos mudar o nosso foco. Porque, muitas vezes, o que não é dito é tão ou até mais revelador do que aquilo que é dito. Vamos pensar um pouco. Quem foi essa pessoa? Ela tinha família? Outras profissões? Sonhos? O texto nos dá um título, mas não nos dá uma vida. E o tal do Jane Eyre? Qual o gênero? É uma história de aventura? Um drama romântico? Um tratado científico? A fonte não dá nenhuma pista sobre a natureza ou o conteúdo da obra. A gente está falando do século XXI ou do século XVII? Ela viveu no Brasil, na Inglaterra, na Lua. Não existe absolutamente nenhum contexto histórico ou geográfico para a gente se situar. E a gente volta para aquela primeira pista misteriosa. Texto colado. Qual era o propósito do documento original? Era uma lista de autores para uma prova de escola? Uma bibliografia acadêmica? Uma nota aleatória de celular? Não dá para saber. E por último, por que o número 1? É o primeiro em ordem alfabética? O mais importante numa lista de argumentos? A ambiguidade desse número deixa a importância do fato totalmente em aberto. E essa imagem aqui ilustra a nossa situação de forma brilhante. A gente tem uma ilhazinha de fato, pequena e sólida, mas ela está cercada por um oceano infinito de perguntas e de contexto que se perdeu. Vamos para a próxima parte e entender como isso tudo se aplica no nosso dia a dia. Porque esse exercício aqui não é só sobre uma frase antiga, não. É sobre como a gente consome informação o tempo todo hoje. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, um fato pode ser 100% verdadeiro, mas ainda assim ser completamente enganoso sem o contexto. Segundo, é o contexto que dá o significado real a um dado. Terceiro, a gente deveria sempre se perguntar sobre a origem da informação. E talvez o mais importante, prestar muita atenção no que foi deixado de fora. Isso nos leva direto para o nosso mundo. É só pensar nas manchetes que a gente lê, nos tweets que a gente compartilha, naquelas citações tiradas de contexto, todas são, na essência, textos colados, pedaços de informação que são apresentados sem o quadro completo. Então, o ponto crucial é exatamente este. A parte mais importante de qualquer pedaço de informação talvez seja justamente a informação que não está lá. O silêncio, as lacunas, as perguntas que a gente nem sabia que precisava fazer. E com isso, fica uma pergunta para reflexão. Da próxima vez que uma única frase, um único dado for apresentado como se fosse a história completa, qual é a primeira pergunta que a gente deve se fazer para tentar encontrar a história que não está sendo contada?